Paz do Senhor para você e para toda a sua família. Hoje nós estamos com mais um vídeo falando sobre Efésios capítulo 6, que são as armaduras de Deus, na nossa terceira parte. Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Peço a você também que compartilhe. Peço a você também que dê o seu like no vídeo, isso é muito importante. E compartilhando o seu vídeo para outras pessoas nas suas redes sociais, você vai estar ajudando muita gente. Porque a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz mudança e ela traz transformação quando ela é aplicada no dia a dia da pessoa. Então eu peço a você que nos ajude em nome do Senhor Jesus. O texto que nós vamos ler hoje está em Efésios capítulo 6, é a terceira parte das armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, e nós vamos ler hoje o versículo 15 e o versículo 16. Esses dois versículos, que fala assim, ó. Versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, voltando, nós estamos falando sobre a armadura de Deus, e uma das armaduras de Deus é calçar os pés na preparação do evangelho, estar sempre pronto para anunciar as boas novas. Quando você olha Mateus capítulo 28, por exemplo, você vê Jesus falando com os discípulos: olha, ide pregar o evangelho a toda criatura. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão falar de mim. Vocês serão meus mártires. Que o significado de mártir é testemunha. E isso não foi só para os apóstolos, mas para toda aquela pessoa que segue a Jesus, que tem como a sua apologia de fé o cristianismo, seguir a Jesus. Ela é e será uma testemunha de Jesus. Então, um dos pontos muito importantes, uma das armaduras do cristão é estar sempre pronto para pregar o evangelho, ou seja, falar de Deus, falar das coisas de Deus, falar da palavra de Deus. O que me causa muita estranheza às vezes é que nós, como cristãos, nós absorvemos muitas coisas, e por isso é que o inimigo de nossas almas, ele trabalha tanto na questão do consciente. Ele trabalha tanto na questão do consciente porque ele não sabe o que nós absorvemos. Não sabe o que nós absorvemos. O que eu coloco no meu coração, o que eu acredito. Mas quando eu falo, quando eu menciono, aí ele sabe o que é que está dentro do meu pensamento. Ele sabe o que eu estou guardando no meu coração. Lembra que Jesus falou sobre a boca fala do que o coração está cheio? Nosso coração tem que estar cheio da palavra de Deus. As nossas mentes devem estar cheias da palavra de Deus. Então nós estaremos sempre prontos a anunciar Deus, falar sobre Deus, falar sobre as coisas de Deus. Nunca perca o seu tempo com intrigas, com confusões, com fofocas, disse-me-disses, porque essas coisas não são de Deus. Essas coisas são só coisas carnais e coisas mundanas, que trazem, além de muita discórdia e muita confusão, uma característica de que nós não estamos seguindo o caminho certo ou que não estamos fazendo a coisa certa. Então o cristão, como uma de suas armaduras é calçar os pés na preparação do evangelho, está sempre pronto, pregando e anunciando o evangelho. Eu não falo que você tem que ser uma pessoa bitolada e que tem que estar sempre falando, eu sou de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, mas sempre quando
surgir a oportunidade, falar de Deus? Quais são as informações que você tem passado para as pessoas? Você tem passado otimismo, você tem passado fé, você tem passado esperança, você tem passado muitas coisas boas para as pessoas? Ou você tem levado informações que são meio estranhas do ponto de vista de um cristão de verdade? Porque a esperança, ela nunca vai se acabar dentro de nós. E se a esperança se acaba dentro de nós, significa que nós não estamos bebendo de fontes boas. Então, um dos pontos muito importantes é: beba de fontes boas. E essa fonte aqui, ó, é eterna. Traz vida e vida com abundância. Sempre quando você beber dela, nunca vai faltar para você e para outras pessoas que estão próximas de você vida, graça, coisas de Deus. O segundo ponto, o segundo versículo aqui, o versículo 16 é: tomando sobretudo o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pois bem, voltando ao soldado romano, a característica, a pessoa do soldado romano que Paulo está ali visualizando para que ele transpira isso para esse conteúdo escrito, ele está olhando um soldado romano, ele está vendo. O soldado romano tem dois escudos. Tinha dois escudos. Esses dois escudos que o soldado romano tinha, um era grande, bem maior, e o outro era menorzinho, de madeira na maioria das vezes. E quando o soldado estava em guerra, estava em batalha, o seu inimigo poderia vir com algumas flechas. Não sei se você já viu em filmes antigos, medievais, no período medieval, as pessoas que iam atacar, elas tinham uma flecha e na ponta elas tinham um material inflamável para que quando batesse do outro lado pudesse de alguma forma destruir o escudo daquele soldado oponente, né? Daquele inimigo que está do outro lado. Então, aquela ferramenta, escudo, seria para poder conseguir apagar esses dardos inflamados. Eu te pergunto, quantas vezes por dia você sabe o quanto o inimigo ele lança de setas e dardos inflamados para você? E quais são? Você saberia dizer isso? Eu não saberia dizer. Eu não sei quando uma pessoa está falando algo negativo para mim, se ela está falando de si mesma ou se ela está sendo usada pelo inimigo para poder me atingir. Não sei. Eu não sei quando eu estou andando na rua de carro, de bicicleta, se um carro me fecha ou se acontece alguma discórdia, alguma confusão ali no meio e acaba sem querer me envolver. Eu não sei se aquilo ali é do ser humano ou se aquilo ali é um dardo inflamado do adversário para me atingir. Eu não sei. E como é que nós vamos nos proteger dessas coisas? Aqui está escrito: tomando sobretudo o escudo da fé. Então a fé, ela te dá uma proporção de proteção contra o inimigo. Vou te dar um exemplo básico. Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, o que ele fez? Satanás dizia para ele assim: se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Aí o que ele dizia? Ele dizia: nem só de pão viverá o homem. Então ele pegava, a seta que o inimigo vinha, ele vinha com a palavra. Pá. A fé vem no ouvir e ouvir a palavra. Então eu vou combater aquelas adversidades, dardos, setas inflamadas do diabo com a própria palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser o meu escudo, a minha proteção contra os dardos inflamados do adversário. Olha só, estou sempre preparado para poder pregar a palavra, sempre preparado para poder falar de Jesus e sempre preparado para me defender do inimigo de minha alma com a palavra. Olha que coisa tremenda. Então a fé, ela vai me dar proteção e eu também vou conseguir, com a própria fé, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, me proteger. Olha que bênção, que maravilha.
Olha que coisa maravilhosa. Versículo 15, então, versículo 16. Está sempre pronto para pegar o evangelho e sempre se defendendo com a fé que você tem, que você adquire através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas, meu Deus, que estão vendo e ouvindo, meu Deus, esse conteúdo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Senhor, dê graça ao teu povo, dê graça a essas pessoas, dê inteligência, dê entendimento para que elas possam, meu Deus, estar prontas para vencer as astutas ciladas do inimigo. Meu Deus, vai quebrando os laços, vai quebrando os dardos inflamados do adversário de nossas almas. Vai jogando por terra todas as obras do adversário de nossas almas. Meu Deus, nos dê, meu Deus, entendimento para que possamos vencer. E sempre quando houver algum momento de adversidade, que o teu Espírito nos lembre dessa palavra, para que nós possamos combater as obras espirituais da maldade. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.